10 coisas que te impedem de emagrecer e te levam direto para o reganho de peso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo. É a nossa primeira live de aquecimento para o aulão de Strava Body, vencendo o reganho com satisfação. E esse evento ao vivo vai acontecer na quinta-feira, no dia 16 de novembro, às 20 horas, e é exclusivo para quem se inscrever. Tá? Então ele é 100% online, 100% gratuito, então já clica aqui no botão, lá na bio, também do Instagram, para se inscrever. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem, pode ser por aqui também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, né? Nós vamos falar sobre as 10 coisas que te impedem de emagrecer e te trazem direto e te levam direto para o reganho de peso. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso mundo pós-body. Nós combinamos de estar aqui sempre, todas as semanas, trazendo novas informações para você. E se você passou pela cirurgia bariátrica e está com reganho de peso, esse assunto é para você. Esse ambiente aqui é seu, foi feito direcionado para pessoas como eu, como você, e aqui vai rolar todo tipo de informação. Conteúdos para quem quer eliminar peso, conteúdos para quem depois, daqui a pouco, já está fazendo essa eliminação desse peso, né? Sem perder a alegria de comer, porque a gente gosta de comer, né? Então a gente vai continuar fazendo sempre o possível para que você continue perdendo peso, perdendo esse reganho e sempre com todo o prazer de comer. Tá bom? Eu sou a doutora Flávia Malavasi, sou nutricionista, sou sua Bari Nutri. E, além de nutricionista, eu também sou bariatricada há 22 anos. E eu conheço na carne tudo que você passou e tudo que você tem passado até aqui vivendo sua vida bari, tá? Hoje, nós vamos abordar esse assunto porque muita gente pede pra gente falar sobre esse tema, né? E porque eu sei que a maioria das vezes você não consegue enxergar aonde você está errando. Por isso que às vezes você não consegue eliminar o peso ou até chegar no reganho, né? Porque você não evolui na perda de peso, nós vamos falar sobre isso aqui. Por que você reganha peso? E esses erros cometidos no dia a dia são muitas vezes por falta de conhecimento. E eu comecei esse projeto aqui, que é o projeto da minha vida, tá, gente? É para levar a toda a minha comunidade bariátrica, a comunidade que eu faço parte, pessoas como eu, a não passarem por tantos caminhos errados, por tantos perrengues difíceis que tem nessa vida bari. Então eu tenho pacientes que passaram por isso também, né? E que me ajudaram com a experiência que eu tive com eles a desenvolver toda essa metodologia e viver esse momento que a gente consegue viver agora juntos aqui. Então esse canal Mundo Pós-Bari não é só meu, é um canal nosso e eu queria muito que você sempre estivesse interagindo aqui com a gente. Então, o nosso tema de hoje: 10 coisas que te impedem de emagrecer e trazem você direto para o reganho de peso. Esse tema vai te ensinar hoje como começar, ou melhor, recomeçar uma trajetória nova, como um bari mais informado. E é sempre sobre isso que a gente vai falar. Informação para que você tenha qualidade de vida, né? E fazer mudanças simples e eficazes, elas podem te trazer uns resultados incríveis e até te ajudar a iniciar essa eliminação desse reganho de peso na sua vida, comendo bem, tá, gente? Nunca passando fome. A gente não nasceu para passar fome. Bem se sabe a nossa trajetória de vida, né? A gente usa muito o alimento, né? Como fonte de energia, como fonte de alegria. Então, comer bem vai ser sempre a nossa meta aqui, tá? E com essas dicas a gente vai começar hoje. Bom, eu queria também, antes disso, falar com você sobre algumas
intercorrências. Eu sei muito bem que você está cansado de várias tentativas frustradas. Eu também já passei por isso. E eu não quero que ninguém mais tenha essa vida. Ninguém merece isso, gente. Você merece sim ter o corpo que você deseja, ter o corpo que você pode ter e do jeito que você quiser ter. Então não tenha medo disso, não tenha medo de ir atrás disso, tá? Pensa às vezes que a cirurgia não funcionou para você e é só uma forma de fugir da sua responsabilidade de lidar com isso agora. A gente de vez em quando, e a gente vai falar disso mais na frente, sobre procrastinação, isso é só uma forma da gente jogar isso para frente. O fato é que você operou para ter uma vida nova, né? Com saúde, com bem-estar. E o que está acontecendo agora está longe daquilo que você desejava. Isso é frustrante, sim, mas a gente precisa olhar para frente e seguir na nossa meta e ter o corpo que a gente deseja, que a gente precisa, que a gente merece. E é importante te dizer isso também. Eu não precisava estar aqui agora com você nesse momento, mas eu quis muito estar aqui junto com vocês. E eu tenho amado estar aqui com vocês. Então, assim, esse é meu grande propósito, é levar informação para pacientes bariátricos, para que eles não tenham os mesmos reganhos que eu, para que ele não sofra tanto quanto eu sofri na vida por causa dos reganhos que eu tive, tá? Então, eu coloco a minha cara aqui hoje para vocês, com toda a certeza do mundo, absoluta, que eu posso te ajudar a sair desse reganho de peso. Então, a gente vai falar desse tema hoje e eu quero que você tenha absoluta certeza no seu coração que o meu propósito aqui é estar junto com você, pegar na tua mão para que a gente possa seguir em frente junto e ter uma vida de qualidade, uma vida linda que está logo ali esperando pela gente. Bom, eu coloquei umas dicasinhas aqui e eu falei que são 10 e a gente vai falando delas pouco a pouco. Pode ser que a gente volte um pouquinho e a gente vai levando. Mas são 10 coisas que vocês fazem hoje que atrapalham mesmo essa eliminação de peso. Primeira coisa que a gente faz, não usar a nossa mente ao nosso favor. Nós somos, às vezes, o nosso maior sabotador. Eu tenho certeza, eu já me sabotei muito, eu tenho certeza que você, de vez em quando, se auto-sabota, né? Se você tiver sua mente jogando contra você, quer dizer, seu adversário, você pode saber, vai se sabotar. É porque o seu cérebro acha que ele está te protegendo, né? De você mesma. Não, essa menina tá doida, essa nutricionista aí é maluca que passou isso para ela, eu não vou deixar. Então, quando a gente deixa a nossa mente nessa condição dela decidir lá tudo que ela quer do jeito dela, a gente acaba ficando para trás, tá? Então, você tem que ter a sua mente como a sua aliada, porque ela vai te fazer tomar atitudes contra o seu propósito, né? Porque o que o nosso cérebro faz? Ele não quer gastar energia, ele só quer armazenar. E então, se eu entendo que você tem aí um histórico de frustrações com relação à dieta, e afinal de contas você já passou por isso várias vezes, teve alguns insucessos de perda de peso, não é à toa que você reganhou, e esses impactos te levam direto nessa direção de frustração, né? Mas não permita que a sua mente trabalhe contra você, não permita que ela faça isso com você, você precisa direcionar todo esse caminho, entendeu? Mas o que o nosso cérebro faz? Ele acha que ele vence as nossas vontades todas as vezes. Então eu vou te dar uma dica. Converse consigo mesmo. Como assim, Nutri? Para eu pensar, nossa, vou pensar que eu sou doida. Não, converse até em voz alta, tá? Vá para um canto, vá para um lugar e diga para o seu cérebro o que você deseja, o que você quer, o que você vai fazer. Eu, por exemplo, às vezes, assim, eu tenho alguns protocolos dentro do meu programa que eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, quando eu me preparo para ir para algum lugar, uma festa, eu faço alguns protocolos diferentes, né? E aí eu digo pro meu cérebro, olha, tal dia tem uma festa,
nessa festa eu vou comer isso, isso e isso. Mas na segunda-feira ou no domingo mesmo, que passa logo depois, eu falo assim, mas tal dia, se prepara, que eu vou comer isso, isso e isso, nós vamos estar nessa condição. Nós vamos fazer um detox, nós vamos fazer uma dieta à base de proteína, nós vamos fazer uma dieta de maçãs, então eu vou preparando ele, para ele entender que quem manda aqui nesse negócio todo sou eu, e ele precisa entender que eu vou fazer e colocar ele nessa condição. Quando esse dia acontece, quando chega nesse dia, o nosso corpo não leva um susto, nós não ficamos mal-humoradas durante esse período da dieta, porque nossa mente, ela está informada, né? Então, ela tende a não nos sabotar, porque ela sabe, não, hoje é dia de fazer isso, isso e isso. Então, é assim que a gente tem que fazer. Então, conversar com você mesma, se falar, ser seu melhor amigo, contar para sua cabeça tudo aquilo que você vai fazer, vai te ajudar nas mudanças de comportamento, porque toda a nossa mudança de comportamento começa aqui, tá bom? Dica 2, falta de organização ajuda a gente a não eliminar peso. Organize seu tempo, você precisa dele, tanto para as outras coisas quanto para você mesmo. Então, você também precisa de tempo livre para você. Então, a sua agenda às vezes é tão cheia, você tem tantas coisas para fazer, que você sempre se deixa por último. Você se deixa para depois. Para isso acontecer, para você ter uma organização, planeje-se. Porque planejar-se, quem tenta fazer tudo, gente, não faz nada. Entendeu? Quem tenta fazer um monte de coisa, não sai nada bem feito. Entendeu? Eu tenho essa experiência, assim, e é uma dificuldade que eu lido com ela todo dia, porque eu tenho muita dificuldade na organização do meu tempo. Então, o tempo todo eu tenho que conversar comigo, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, vou fazer aquilo, vai dar tempo de fazer isso, vou na academia primeiro. Se eu não for na academia primeiro, eu não consegui em outro horário. Se eu conseguir depois de novo, eu vou, mas se eu não conseguir, já fiz isso de manhã. Então, planeje o seu tempo. É como você pegasse e arrumasse seu armário, né? Quando você arruma o seu armário, que tá aquela confusão, quando você vai lá buscar alguma coisa, já tá lá no lugar, você não precisa fazer aquela confusão, ficar caçando, perguntando onde tá. Então, com o nosso tempo, com a nossa vida também é assim. Ela não pode estar muito bagunçada. Senão a gente tenta abraçar o mundo, a gente é muito exigente, né, com a gente mesmo, e isso acaba nos frustrando, nos atrapalhando. Frustrações geram ansiedade e a gente não quer isso no momento de emagrecimento. Então, a falta de organização faz isso com a gente. Se você tem 1000 compromissos, está cheio de tarefas e não tem tempo para si mesmo, comece a se organizar. Muito menos o seu processo de emagrecimento vai acontecer se você não planejar, se você não se organizar. Então, assim, a tendência é sempre te deixar para depois, né? Um exemplo, uma vizinha te chama assim, vamos fazer tal coisa, vamos em tal lugar, ou, você me acompanha em tal lugar? Você sempre diz sim. Dificilmente você diz não para alguém que te pede alguma coisa. Dizer não para os outros é bem difícil, né? Mas, se fosse assim, para você mesma, assim, hoje eu vou no cabeleireiro. Aí acontece qualquer coisa, o que acontece? Quem que fica sem cabeleireiro é você, porque você não planejou seu dia para que aquilo coubesse e aquilo acaba não acontecendo. E talvez sim, você precise socorrer outras pessoas, mas a primeira pessoa que tem que ser socorrida é você. Então, peça ajuda para si mesma, se organize, delegue tarefas. Se você acha que seu dia está muito cheio, se a sua vida está muito conturbada, gente, delegue tarefas. Faça com que outras pessoas te ajudem. Você precisa aprender a se priorizar, né? A pessoa que não se prioriza não emagrece, porque ela acaba tendo 2 gatilhos ali que vão acontecer com ela e que vão levar ela a reganho de peso. O cansaço, porque ela vai estar sempre cansada, vai estar cansada para academia, vai estar cansada para dormir, vai estar cansada para as outras coisas. E o estresse, porque ela vai estar sempre ansiosa, sempre estressada, sempre tentando correr atrás de alguma coisa que ela nunca vai chegar. E no final do dia, quando ela olha para trás, ela acha que ela não fez quase nada, né?
Então, a falta de tempo vai fazer você procurar também facilidades para comer, tá? Então, assim, a pessoa que não tem tempo, não prioriza-se, não prioriza o tempo, não organiza a agenda, acaba comendo qualquer coisa, né? Não sabe o que vai comer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, no sentido de velocidade, de rapidez, e isso acontece, tá? Então, priorize seu tempo, isso é muito importante. Terceira coisa que atrapalha o nosso emagrecimento: dormir mal. Não precisa, você precisa dormir melhor. Depois da bariátrica, você passou, e acontece com muita gente, tá? Aconteceu comigo também. Você não consegue dormir direito, entendeu? Muitas pessoas têm problemas de insônia após a bariátrica, tá? E isso acontece, você deve se sentir frustrado porque você não entende. Quando eu tinha 140, mais de 140 quilos, eu dormia. Agora que eu tenho o peso que eu tenho, eu não durmo mais, não durmo bem. E eu não operei para não ter qualidade de vida, eu operei para ter qualidade de vida. E dormir, gente, realmente é essencial, né? Especialmente que dormir controla muito a nossa fome, tá? A nossa fome é controlada por esse ciclo circadiano. Um dia a gente vai conversar sobre isso, né? Do dia e da noite. Então, quando a gente não dorme bem à noite, esse é uma intercorrência grave. Eu vou partilhar com vocês uma coisa que acontece comigo e é uma dificuldade que eu tenho há muitos e muitos anos, né? Eu tenho uma síndrome do comer noturno. O que acontece? Se eu não estou dormindo de noite, eu acordo, eu tenho vontade de comer, vontade de sentar e tomar café da manhã como se fosse de manhã, né? Isso se chama síndrome do comer noturno. É uma luta diária que eu tenho para que tenha uma qualidade de sono. Se eu tô com a qualidade de sono em dia, se meu sono tá bom, eu acabo não tendo que acordar de madrugada e não sinto fome. Então, eu não sinto fome de madrugada por causa do sono bom. E emagrecer, chegar no peso ideal, foi essencial para que eu não precisasse mais de medicações para dormir. Porque antes eu precisava dessas medicações, senão eu acordava para comer. E eu comer de madrugada não é certo, né, gente? A gente sabe que pessoas que fazem plantão, que trabalham de madrugada, sofrem muito da saúde, têm uma saúde muito mais debilitada do que quem trabalha de dia. Então, assim, é importante dormir bem, porque dormir bem controla a ansiedade e dormir mal atrapalha a perda de peso e ainda ajuda no reganho, porque o seu metabolismo fica mais lento. Isso acontece. E esse também não é o único motivo, tá? Existem outros motivos pelo qual a gente pode estar tendo insônia, né? Uma delas são faltas de alguns nutrientes, algumas vitaminas, tá? Uma delas é a vitamina B12, a vitamina B6, o magnésio, né? Então, é muito importante, então, se você tem sintomas de insônia, procura o médico, e isso precisa ser resolvido mesmo. Pode ser uma coisa de falta de vitaminas, mas podem ser várias e diversas outras coisas. Às vezes você tem mesmo que trabalhar a síndrome do comer noturno. Eu, por exemplo, tinha síndrome do comer noturno, síndrome das pernas inquietas. Então, essas coisas todas que eu tinha, eu precisei tratar para que meu emagrecimento fosse pleno. E isso funcionou muito bem para mim. Então, dormir melhor é essencial para a gente perder peso. Então, dormir faz parte da nossa vida. A quarta coisa que a gente faz que atrapalha a nossa perda de peso, né? Beliscar. Então, o perfil beliscador, nós já falamos disso, nossa, no Instagram, eu canso de falar disso, do perfil beliscador. Ele é o maior provocador de reganho de peso de todos os estudos científicos. Então, toda vez que você vê um estudo científico, que trabalha esse padrão, que trabalha o porquê que as pessoas reganham peso, tá lá, padrão, perfil paciente, perfil beliscador. O que é um perfil beliscador, gente? É quando o bariátrico fica lá pegando pouquinho em pouquinho, porque nós temos um estômago pequenininho, né? Quem fez sleeve tem um estômago de mais ou menos, no máximo, 150 ml. Quem fez o bypass, como eu,
tem um estômago de 50 ml, ou seja, um estômago de 2,5 litros a 3 litros, e agora é um estômago bem pequenininho, cabe pouca coisa, a gente acaba usando a nossa cabeça e usando esse perfil beliscador, né? Então a gente consegue comer uma bolachinha aqui, um suquinho ali, um pedacinho de pão aqui, enrola uma mussarela e come em outro momento. Então a gente fica beliscando, come um bombom, né? Toma um refrigerante, e isso faz com que, às vezes, nós, como pacientes que temos um estômago de 50 a 150 ml, conseguimos comer mais calorias do que uma pessoa que não foi bariatricada. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse é um perfil muito comum e às vezes a pessoa não percebe que ela tá fazendo esses beliscos, tá? Então beliscar não é legal. Existem formas da gente não beliscar, né? Eu vou contar uma delas aqui para você, mas a gente precisa aprender a não beliscar. Quinta coisa que faz a gente não eliminar peso. Quinta coisa são os líquidos calóricos. O que são os líquidos calóricos, gente? São os sucos, as cervejas, os refris, os docinhos pastosos, como brigadeiro, como doce de leite, e os líquidos como leite condensado. Todos eles levam a gente direto para o reganho de peso. Todos eles levam a gente, é fatal, 100%. Existe uma porcentagem também de bariátricos que são levados ao alcoolismo. Isso poucas pessoas falam, tá? Existem vários estudos hoje que mostram que o álcool, dentre os bariátricos, é de grande notoriedade. Os estudos já falam isso. Então, eu vou citar 2 motivos pelo qual isso acontece, principalmente, né, sobre o alcoolismo, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso aqui. Um deles é que o corpo, na tentativa de retomar o peso perdido, né, ele vai buscar alimentos mais fáceis, porque o líquido passa direto, né? O líquido passa direto pelo nosso esôfago, pelo nosso estômago e vai direto. Então, assim, não para no nosso estômago. Então, é uma forma do corpo burlar a cirurgia bariátrica, né? E fazer acúmulo de gordura. Então, é muito comum. E a cerveja é uma dos vilões nesse sentido. Eu não estou dizendo para você que você não pode nunca mais tomar cerveja, mas eu estou dizendo para você agora, e eu vou te trazer à luz algumas informações que eu acho importante você saber antes de pensar em colocar a latinha na boca, tá bom? A segunda coisa que eu quero citar aqui sobre os motivos que levam as pessoas ao alcoolismo e a tomar esses líquidos calóricos com muita frequência, é que o paciente bariátrico, antes da bariátrica, ele é uma pessoa um pouco mais reclusa, tá? A grande maioria, tá, gente? Tem muita gente que é muito descolada, mas a maioria deles são pessoas que evitam sair de casa, ou às vezes nem tem disposição para isso, né? Mas quando ele perde peso lá no comecinho, que tem aquela lua de mel com a bariátrica, ele começa a sair mais. E quando ele sai mais, ele começa como ele não consegue comer os petiscos, aquelas coisas todas, que um pedacinho de franga passarinho que ele come no barzinho, gente, acabou, não cabe mais nada dentro do estômago dele. Ele acaba sucumbindo aos líquidos calóricos, né? E a cerveja é uma das grandes vilãs nessa história, tá? Porque, então, ele é convidado. Antes ele não era, mesmo quando ele era convidado, ele não ia a alguns lugares, mas ele passa a ter uma vida social mais agitada, porque ele perdeu peso, porque ele pode vestir a roupa que ele quiser, ele faz essas coisas, e aí ele acaba bebendo mais, né? Mesma coisa, vai no churrasco, não consegue comer um montão de carne, mas consegue tomar cerveja, e a cerveja acaba sendo uma grande fonte de líquido calórico dentro da vida do bariátrico, e 100% de chance de quem
bebe muito, quem gosta muito de cerveja, reganhar peso. Então, assim, quando o paciente chega nessa condição de gostar muito de cerveja, a gente tem que pelo menos trazer essa informação para ele entender, né? Porque o álcool acaba dominando a vida dele. Então, ele consegue beber muito. Eu vou dar uns exemplos aqui, só para trazer vocês, assim, terem uma noção. Uma lata de cerveja, ela equivale em calorias a 2 pães franceses. Então, você tem muita facilidade de tomar uma latinha de cerveja, tá ali tomando lá no seu copão do Stanley e tal, mas se eu te der 2 pães na tua mão para você comer, pelo menos no início da sua cirurgia bariátrica, com 50 ml de estômago, jamais você vai conseguir comer, né? Você come meio pão, mas você consegue tomar uma latinha de cerveja. Mas digamos que você vai numa festa, num evento, numa sexta-feira, e o evento tá bombando, e você toma 6 latinhas de cerveja. Gente, é super possível, tá? Eu tenho pacientes que tomam muito, muito, muito mais que isso numa festa. 6 latinhas de cerveja equivalem a 12 pães. 12 pães. Você jamais comeria 12 pães, mas você consegue tomar 6 latinhas de cerveja, tá? E aí você foi nessa festa, essa festa foi massa, e aí acabou que combinaram alguma coisa pro sábado, e sábado você se encontrou com a turma de novo, e sábado você começaram no churrasco, então de dia tava um caloraço, e você tomou 10 latinhas de cerveja. 10 latinhas de cerveja equivalem a 20 pães. Então, em 2 dias, você tomou 16 latinhas de cerveja, o que equivale a 32 pães em 2 dias. Então, é para trazer você para pensar nisso um pouco, né? É importante você entender isso. Os líquidos calóricos, e eu falo da cerveja porque você acaba não tomando uma só, é importante você entender um pouquinho sobre ela, tá bom? Sexta dica: não comer as proteínas o suficiente que a gente precisa. Gente, nós vamos sempre bater na tecla da proteína. Não comer as proteínas que a gente precisa nos levam também a reganhar peso ou mais não perder peso, tá? A proteína, ela ajuda a emagrecer, ela mantém a sua força física, tá? Ela ajuda a reduzir a flacidez que a gente tem. Eu já mostrei para vocês, né? Eu ainda tô nesse período, assim, que agora eu tenho desejo mesmo de fazer algumas cirurgias para retirar pele e tal, mas antes eu nem tinha, porque eu vivia reganhando e perdendo, mas agora eu tenho muita vontade de fazer e eu tenho muita flacidez, né? Mas não me foi ensinado a importância da proteína. Então hoje isso eu ensino para os pacientes, porque comer proteínas mantém o paciente menos flácido e ainda mantém a imunidade, tá? Porque a gente come menos vitaminas e minerais, então a gente está mais suscetível a algumas doenças viroses e outras coisas mais. Então a proteína é essencial. E durante o emagrecimento e por toda a vida, tá? Não existe nenhum momento na tua vida que você não vai precisar de fazer aporte de proteína. Isso dá sustentação para nossa pele, para o nosso corpo, isso nos mantém ativos, isso é muito importante, tá? Pra gente. E essa proteína, ela tem alguns vegetais, mas ela é muito mais abundante nos alimentos de origem animal, né? A proteína, ela alimenta o nosso músculo. Essa acho que é a melhor definição para ela. E quando o aporte de proteína tá ok, a gente consegue preservar o músculo e mandar embora o que de fato a gente deseja, que é as gordurinhas. Então quem tem melhor massa magra, quem tem mais massa magra, e daí a gente fala depois, vamos falar sobre atividade física, mas quem tem melhor massa magra perde mais peso. Então é uma coisa que a gente precisa trazer vocês à luz disso, tá? E o que acontece de mais legal com a proteína além disso?
A proteína, ela dá muita saciedade, gente. Então, a gente acaba evitando os beliscos, porque a gente já tá cheio. Ele para mais tempo lá no estômago, ele precisa de uma digestão maior, sabe? A molécula de proteína, ela é maior do que as outras moléculas. Então, a gente precisa de mais tempo de fazer essa digestão. Como a gente precisa de mais tempo para fazer essa digestão, a gente fica saciado mais tempo. Isso faz a gente evitar os beliscos. Então, tá vendo como as coisas estão interligadas, né? E às vezes a gente não consegue fazer esse aporte de proteína, essas proteínas todas que a gente precisa comer, às vezes a gente não consegue fazer isso só com alimentos. E aí vem a importância da suplementação, ou com whey, ou com outros suplementos, e vai se fazer necessário, mas o importante é sempre bater meta de proteína para não reganhar peso e continuar eliminando a gordurinha, que é aquilo que a gente quer se livrar. Dica 7. Esse é um passo muito importante. Quem não bebe água não emagrece direito, gente. Beber água é essencial para o emagrecimento. Parece uma dica simples, mas é fundamental. Tem pessoas que não tomam água e não sabem a importância da água no emagrecimento, né? Ela inibe a vontade de beliscar, né? A nossa cabeça, lá dentro, nós temos o nosso centro da fome, que é muito pertinho do centro da sede, dentro da nossa cabeça. Então, às vezes você está com sede e a sua cabeça sinaliza para você colocar alguma coisa para dentro, você acha que está com fome e às vezes come sem necessidade de estar comendo naquele momento, né? Então, assim, uma dica que eu vou dar, sempre que você achar que está com fome, bebe água primeiro. Nunca coma de imediato. Bebe água, espera um pouquinho, porque às vezes ela sede. E você vai lá e pega um biscoitinho, dá uma beliscadinha, alguma coisa. Às vezes não está na hora de comer ainda, não está na hora do seu almoço. Você acaba beliscando e fazendo essa intercorrência e não bebendo. Beber água, a gente não deve beber água só quando tem sede não, tá, gente? A gente tem que beber água. Quando a gente sente sede, é porque o negócio já tá feio, tá? Então, assim, beber água sempre. Pequenos bicadinhas, a gente tem mais dificuldade de beber rápido, né? Então, bebe de pouquinho em pouquinho, de golinho em golinho. Mas quanto que você tem que beber de água? Entre 35 e 40 ml por quilo de peso, por exemplo. Então, se eu tenho uma pessoa de 70 quilos... e ela precisa beber 40 ml de água, principalmente no verão, tá, gente? 40 ml é essencial. Se ela tem 70 quilos, ela vai ter que tomar mais ou menos 2,8 litros de água ou chá. Chá também tá valendo, tá, gente? Por dia. Então, ela tem que entender e tomar isso devagar. No curso, eu ensino uma dinâmica que eu vou hoje dar para vocês. Eu ensino para os meus alunos, mas hoje eu vou dar para vocês, que é como que eu faço para fazer os meus pacientes se motivarem a beber a água, tá bom? O que que eu faço? Eu tinha muita dificuldade de beber água, gente, por isso que eu vou ensinar para vocês que é a dinâmica do elástico. Bom, não tem aqueles elásticos que você usa para guardar dinheiro? Aquele de prender dinheiro, a gente quase não usa mais, né? Para dinheiro a gente vai usar para outra coisa agora. O que que você vai fazer? Você vai separar uma garrafinha para você tomar água. Por exemplo, eu tenho a minha aqui, ó, que essa daqui inclusive é chá agora, nesse momento. E você vai colocar, digamos que eu tenha que tomar, nas minhas contas lá, 2 litros de água por dia. Se eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, e nessa garrafinha aqui tem 500 ml, eu vou botar 4 ligazinhas, não tem essas ligazinhas de dinheiro mesmo, 4 ligazinhas no braço, né? Sendo que cada uma vai equivaler a 500 ml. Então, a cada 500 ml que eu beber aqui da minha garrafinha, eu vou ter a satisfação, foi 500 ml, uau! Para nós bariátricos isso é fantástico, tá, gente? Tiro daqui a ligazinha, vou e prendo na minha garrafinha uma ligazinha. 500 ml já foi. Ponho mais 500 ml. 500 ml, pego outra ligazinha até que eu saiba que eu bebi os 2 litros de água e tá tudo certo.
Então, isso é uma forma de motivar você a beber e a entender que você realmente tomou a água. Quando você chega de noite e vê lá que ainda tem uma ligazinha sobrando, você fala assim, opa, tá faltando 500 ml, eu vou beber agora. E aí você bebe, entendeu? Então, assim, é uma forma de você utilizar uma dinâmica legal. Eu adoro. Os meus pacientes aderem super, ficam mandando para mim as ligazinhas no braço, no Instagram, para eu poder ver que eles estão usando, e é maravilhoso. Então, não esqueça, a água é super importante e não pode faltar. Não, oitava dica, que nos atrapalha na perda de peso e atrapalha a gente a eliminar peso. Não fazer atividade física. Gente, não se exercitar realmente, eu sei que tem muita gente que não gosta, tá? Não se exercitar deixa o seu metabolismo mais lento e o corpo acaba queimando menos calorias. Outra coisa, não se exercitar não contribui para você formar massa magra, que é a que ajuda a emagrecer. Então é importante que você entenda que se exercitar é importante. Outra coisa que exercitar se faz, ela ajuda a diminuir aqueles nossos nuances e distúrbios de humor. Por quê? A serotonina baixa e a dopamina baixa, que são os nossos hormônios do prazer e do relaxamento, acabam atrapalhando a nossa vida e deixando a gente bem mais mal-humorado. Então, quem faz atividade física tem um humor melhor. Você precisa se exercitar e não precisa ser uma coisa radical, tá, gente? Você pode perguntar para você mesmo, assim, o que eu ia arriscar fazer? Eu, por exemplo, eu gosto de dançar. Eu faço musculação porque tem que fazer, tá, gente? Precisa fazer musculação. Eu gosto disso, mas o meu lance mesmo é dançar, isso me preenche. Mas teve uma época que eu quis arriscar fazer um esporte novo. Então, na pandemia, eu comecei a jogar tênis e eu amei. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Outra coisa que eu quis arriscar, eu tenho 47 anos, hein, gente? E foi andar de patins. Eu vou mostrar para vocês a minha foto de quando eu estava mais fortinha, quando eu comecei a andar de patins. E foi maravilhoso. Então, eu contratei uma professora para me ajudar, para não ficar caindo igual uma maluca. Então, andar de patins também fez parte da minha vida. Então, hoje, eu me divirto andando de patins, jogando tênis, dançando. Eu vou à musculação para me exercitar, então isso é importante para você também. Movimente-se, crie conexão com o seu corpo, tá, gente? É importante isso. Tenha consciência corporal. Olhe você mesma no espelho. Então, quanto mais massa magra você tiver, vai ser mais eficiente a sua perda de peso. Quanto mais você se exercitar fazendo aeróbicos, melhor vai ser sua também queima calórica, seu metabolismo vai estar mais acelerado. Eliminar a gordura é nosso objetivo de vida, então a gente precisa estar atento a isso. Nono passo. Quem foge da equipe cirúrgica, todo mundo aqui operou, todo mundo tem uma equipe que operou você. Essa equipe tem vários profissionais, né? Quem fica longe da equipe cirúrgica por muito tempo volta a reganhar peso. Então, desde que a gente operou, a gente já sabia dessa informação, gente, que a gente precisaria estar sempre em contato com a nossa equipe para saber como é que nós estamos, para fazer os exames periódicos, né? E esses exames são exames bioquímicos, laboratoriais, tem época que tem que fazer endoscopia, ultrassom, densitometria óssea e por aí vai. Nós temos vários exames que a gente precisa fazer, só que na medida que a gente reganha peso, principalmente esse paciente de reganho de peso, tá? Ele acaba se afastando um pouco da equipe, porque ele tem medo do julgamento, tem medo de levar um esporro, tem medo de ser criticado, né? Vá a si mesmo, porque a equipe é importante, ela vai te dar um novo direcionamento do que você precisa fazer, né, junto para poder perder de novo esse peso que você ganhou. Então, tomar pé da situação, saber qual é a situação real do seu corpo depois do reganho de peso é essencial para a gente traçar uma nova meta, um novo plano de recomeço para você chegar de novo no seu peso desejado. 10º e último passo. Quem não se automonitora ganha peso.
Por que eu tô falando isso, gente? Tem gente que não tem balança em casa, né? O nosso corpo, ele dá sinais que a gente está reganhando peso. Nós conseguimos ver no espelho, nós conseguimos ver que um zíper não está fechando direito. Então, é preciso se olhar, é preciso se observar. E a balança, ela vai te ajudar com isso. Você vai subir nela e não precisa subir todo dia não, tá, gente? Se você subir na balança uma vez a cada 15 dias, já tá perfeito. Subir na balança todo dia também pode trazer um estresse, pode aumentar cortisol, isso não é legal. Você pode sofrer muito estresse por causa disso, então não suba na balança todo dia, não é legal. Mas ela vai te ajudar, mesmo que tenha muita variação de peso, às vezes você pode reparar, se um dia você pesar de manhã você está com peso, de noite você está com outro, no outro dia de manhã você está com outro. Essa variação de peso geralmente não é de gordura, tá? Geralmente é de líquidos corporais e às vezes é por intestino mais preso. Às vezes você não foi ao banheiro, não tá conseguindo ir no banheiro direito, por falta de água também, e aí você acaba estando mais pesado. Mas esse peso ele varia muito pouco, tá? Agora quando você fica meses, anos sem subir na balança, você descobre de repente que você tem 10 quilos a mais na balança. Então, a balança te serve para se automonitorar. É importante isso na sua vida, eu acho que vale a pena. E é isso, essas são as dicas que eu tinha para te dar sobre como você parar com essa história de não eliminar peso. Eu tenho certeza que se você colocar isso em prática agora, você vai conseguir perder peso do jeito que você precisa. Mas eu tenho uma dica que é para colocar em prática agora. Essa dica é uma dica de ouro, gente, de ouro. E eu tenho certeza, quem me dera se alguém tivesse me falado disso antes, na época certa, tá? Eu seria poupada de muita coisa na minha trajetória Bari. Então, a dica é, presta atenção, fica com ela, escreve ela e coloca lá na sua geladeira, lá no seu armário do banheiro, num post-it do teu trabalho. Foque no próximo passo. Foca no próximo passo. Você só precisa subir um degrau de cada vez, tá? Não precisa subir um monte de degraus. Ninguém sobe 5 andares de uma vez só. Vá degrau a degrau. Vá de tempo em tempo. Vá devagar, entendeu? A minha velocidade não é a mesma da tua. Então, o que eu quero dizer? Que você precisa decidir escolher você. Decida por você. Vai fazer hoje o que tem que fazer hoje. Amanhã é outro dia, quando amanhecer, a gente foca no amanhã. Mas hoje você vai fazer o que tem que fazer hoje. Então, foque em você. Não adianta aí você ficar imaginando, ai, Nutri, eu tenho 30 quilos para perder, eu acho que não adianta. Não adianta, 30 quilos é muita coisa. Não, gente, parece um disco, alguém já ouviu falar de disco de vinil arranhado? Fica passando ali. Ih, tem gente aqui que nunca nem ouviu falar de disco de vinil. Fica repetindo esse mantra negativo, essa crença limitante. Isso se chama crença limitante, isso não existe, tá? Focar um dia de cada vez. Um dia vai acontecer aquilo que você menos espera e vai ser para a vida toda, tá? Isso acaba, quando você tem essas crenças limitantes, isso acaba te deixando com medo de recomeçar a sua trajetória e enfrentar a vida do jeito que você precisa enfrentar. Não adianta você só ficar se lamentando, né? Então, essa é a minha dica. Olhe para você mesma, pense em você mesma, se importe contigo mesmo. Porque para algumas pessoas que estão aí na tua volta, se você está obeso ou não, se você reganhou peso ou não hoje, amanhã faz 2 dias. Então, para eles, tá tudo certo. Se você tá aí com esse corpo que na cabeça de alguns é porque você deseja, problema teu. Priorize-se, tá? Porque é você quem sofre e é você quem chora, às vezes em silêncio,
lá por dentro. É você que abre o seu guarda-roupa e quando você vai escolher uma roupa, ela não está te servindo. É você que tenta fechar uma calça que há um mês atrás ela fechava e agora ela não fecha mais o zip. Então, você precisa se colocar em primeiro lugar. As pessoas que estão no seu entorno, elas podem até te ajudar. Podem até te ajudar se você pedir ajuda. Tá? Eu tô aqui com você, por exemplo, eu quero te ajudar, eu quero estar com você, mas você precisa se priorizar, entendeu? Priorize, porque você é essencial para que todo o processo aconteça e tem que começar por você. E para finalizar, tudo que eu falei aqui é apenas uma parte desse mundo imenso bariátrico de informações que a gente tem e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a gente mesmo, tá? E é aquilo que eu falei, eu me confundo, eu falo a gente, falo você, e eu tô meio nesse bolão, nós fazemos parte da mesma comunidade bariátrica, né? E nós vamos ter muitos momentos como esse para a gente interagir, para a gente falar a respeito daquilo que a gente sente. E eu convido você a deixar aqui embaixo, né, nos comentários, e eu vou deixar uma pergunta para você. O que tem te impedido de emagrecer? O que tá te levando direto para esse lugar de reganho de peso que não te pertence? Comenta aqui embaixo com a gente. A gente vai conversar muito mais sobre esse assunto. E eu te espero no Destrava Bari, Vencendo o Reganho com Satisfação, que é um evento gratuito que eu vou fazer na quinta-feira, no dia 16 de novembro, às 20 horas, que é exclusivo para quem se inscrever, 100% online, 100% gratuito. Então é só clicar aqui, tá? Aproveita. Compartilha com seus amigos, ajuda a nossa comunidade Bari a ser mais informada e aos familiares dessas pessoas também. Muitos bariátricos, os seus familiares não sabem da sua real condição, então é importante que eles também nos conheçam melhor, para lidar melhor com a gente precisa de ajuda, a gente precisa ter um meio bom para a gente poder emagrecer e a gente um dia vai falar sobre ambiente, vai ser bem legal. Então, eu espero ter contribuído com vocês hoje e foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.